Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vamos estar fazendo aqui um quadro decorativo para um quarto infantil com o tema do Pokémon. Esse Pokémon se chama Squirtle. E como eu não sou muito boa em desenho, eu tento, obviamente, mas como eu queria que saísse bem perfeitinho, eu acabei pegando o molde no Pinterest ou na internet, ou mesmo no Google. Se você buscar, você consegue pegar o molde de qualquer desenho. Transferir para a tela com papel carbono. Então, se você não tem prática em desenho, é bem simples. Você pode imprimir na folha de sulfite e transferir para o papel carbono utilizando um lápis ou uma caneta, passando por cima do desenho que você imprimiu. A gente está utilizando aqui uma tela, daquelas telas de pintura mesmo, no tamanho de 16 por 16. E toda a pintura a gente está utilizando tinta acrílica. Em alguns casos é tinta de tecido, porque eu tenho algumas que são de tecido, mas não tem diferença. A diferença aqui de tecido ela é um pouquinho mais líquida, né? Mais do que a acrílica. Então, você pode pintar também com aquarela também, que dá certinho. Já utilizei aquarela nessas telas assim e dá super bem. Então aqui a gente, com o molde da internet, a gente consegue ter uma base da cor. E aí a gente vai pintar toda a base primeiro, que é a cor principal. Então eu tô aí pintando toda a base de um azulzinho bem parecido com o do desenho mesmo, original. Vou acelerar aqui um pouco o vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. Que agora eu só vou pintar mesmo toda a base do azul e aí a gente já volta aqui. Então aqui a gente já pintou toda a base e agora eu vou passar uma segunda demão para ficar bem uniforme e bem preenchido todo o desenho, para não ficar nenhum espacinho em branco, porque como a tela ela tem uns poros, então pode ser que nesses poros ficam pontinhos brancos, então é sempre bom a gente trabalhar com duas demãos na tela. Então vou acelerar aqui também para vocês e já voltamos. Agora aqui a gente continua pintando a base do desenho de todos os elementos. Então a gente vai pintar toda a base dele primeiro, como eu já tinha falado. Aí agora a gente está pintando a parte do casco e depois a gente vai pintar a parte da barriguinha. Aí aqui eu peguei um tom de amarelo que ficou muito claro com o tom do desenho que eu estava utilizando como base. Então é normal, tá, pessoal? Vocês errarem nos tons de início, mas eu também não sou boa nessa parte. Eu
tô praticando bastante, tentando chegar no tom mais próximo que eu consigo. Então é questão de prática. Faz pra você mesmo, pra você se divertir. Então aqui aí eu já peguei um amarelo mais escuro e misturei com um pouquinho de branco, né? Porque como ele é mais escuro, eu precisava de um tom um pouco mais claro. Se eu precisasse de um tom um pouco mais escuro, de um amarelo mais escuro, eu misturava com preto. Então é assim, é na base de tentativa e erro, e com a prática você vai conseguindo desenvolver mais essa técnica de tons, né? Então é isso aí. Não desistam. Sempre praticam que no final dá certo. Aí aqui eu decidi passar um tonzinho de creme, não branco, porque só pra cobrir mesmo a parte da tela, assim, pra ficar bem com acabamento bonitinho. Só isso mesmo. Aí aqui a gente tá misturando um pouquinho de vermelho com preto para fazer o detalhe do olho. Então você vê que eu faço um teste para ver se tá aproximado com o desenho original e assim eu vou fazendo. Aí agora, depois que a gente pintou toda a base do desenho, a gente vai fazer as sombras. Então a gente pega a cor que utilizamos na base, que é esse azulzinho mais clarinho, e a gente mistura com um pouquinho de preto para dar uma escurecida, só que não pode ser tão escuro que nem eu fiz um teste aí e ficou muito escuro com a cor da base. Então eu acabei pegando um pouquinho mais de azul e misturando para ficar um tom mais sutil, né? Ficar mais aproximado, mas ainda assim um tom mais escuro do que o da base. Então é questão de testar mesmo e ir testando, fazendo. Na prática a gente vai conseguindo melhorar. Aí aqui no casco a gente usou um tom mais claro, porque é como se estivesse batendo uma luz atrás. E o amarelo mistura com o preto para fazer a sombra também, mesmo processo. É só seguir o desenho que dá para fazer bonitinho. Aí aqui o desenho praticamente agora já tá pronto, né? E a gente vai fazer o contorno para deixar um acabamento mais bonito e finalizar, né, todo o processo. Aí eu tô utilizando a Micron Sakura. Essa caneta normalmente é utilizada em folha normal, mas eu consegui utilizar ela na tela, com um pouquinho mais de dificuldade, mas pode ser uma posca também de ponta fina,
qualquer caneta preta assim que você consegue passar, ou você pode fazer com um pincel bem fininho e tinta acrílica também, que fica um acabamento legal. Só que como eu queria uma linha bem fininha, pra não ficar muito grosseiro, pra ficar bem delicado, eu decidi utilizar essa Micron. Ela é 0.3. Eu preferia ter passado 0.8, que daria menos trabalho, mas eu não tinha no momento, então foi utilizada essa mesmo. Então agora a gente vai fazer todo o contorno e finalizar. Aí aqui eu utilizei um paninho para não ter o risco de borrar, né? Porque como a gente tá passando e não tá esperando secar, tem o risco de eu manchar a minha mão e transferir para outra parte do desenho, borrando todo de preto. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente tá contornando. É mais por precaução e segurança mesmo, pra gente não perder todo o nosso trabalho. Então aqui a gente já tá na reta final do desenho. Eu decidi passar uma caneta gel branca nos olhos para deixar um pouquinho mais destacado. E aí depois de finalizado, você pode passar um verniz brilhante ou fosco em spray e tá pronto o quadrinho, só pendurar na parede. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.